Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos uma convidada muito especial. Ela que é educadora, geógrafa, formada pela UERJ, mãe da Antonella, fundadora do Instituto Jaque Loza e criadora da Transbord, uma poderosa ferramenta de aceleração de carreiras femininas. Sua trajetória é marcada por coragem, superação e propósito, passando por uma juventude de desafios e escolhas ousadas até se tornar referência nacional em desenvolvimento humano, comunicação, imagem e projeto de vida. Jaque é uma voz que inspira e transforma, porque ela não ensina o que leu, ela ensina o que vive. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Ah, que apresentação maravilhosa! Obrigada, meu amor. Então vamos lá, Jaque. Jaque, em qual fase da infância ou adolescência você começou a perceber que a realidade socioeconômica da sua família exigiria uma postura diferenciada, não só para sobreviver, mas para romper ciclos e construir um futuro diferente? Perfeito. É perfeito começar com essa pergunta, porque eu acredito que tudo que eu vá contar daqui para frente está ligado a essa história de superação. Quando você não tem recursos e ferramentas, você precisa fazer com que aconteça de alguma forma. A minha família vem de um mecânico de máquina de lavar, que era autônomo, então não tinha aquela história do o dinheiro que eu vou receber e vou ter no final do mês, com uma mulher que era formada em administração, ótima gestora, mas nunca trabalhou. Exatamente por conta daquele contexto mais machista, mulher minha não trabalha, fica em casa. Então eu vou trazer a minha mãe como referência em alguns momentos, mas não como mercado de trabalho. E a minha mãe, todas as revoltas que eu tinha, há uma boneca que eu queria, há uma viagem que eu queria fazer, um passeio de escola. Então todas as vezes que eu dizia assim, poxa, mas por que eu não tenho? Ela falava assim, quer ter? Estuda. O estudo é exatamente o que você precisa para te levar até esse lugar. Então, hoje, falando enquanto educadora, falando como professora e até mesmo entusiasta de mercado de trabalho e crescimento do público feminino, não necessariamente na década de 90 a mulher estava e ocupava onde ela ocupa hoje. Sim. Então, na minha infância, vendo uma mulher que não tinha muitas coisas por conta da falta de recursos, foi o fator prepulsor para que eu fizesse acontecer e estudasse, que era o que eu tinha. Escola pública, dentro do Complexo da Penha, que faz parte ali de toda aquela região do Complexo do Alemão, né? Em uma área onde a tua infância foi na Penha? Foi na Penha, foi na Penha. Em uma área onde não tinha a informação que a gente tem hoje. E quais eram os referenciais dentro de uma comunidade perigosa? Se eu não fosse pelo estudo, eu não sei o que seria de mim. Não necessariamente estaria aqui. Então, todas as vezes que eu falo que eu sou uma entusiasta da educação, as pessoas me perguntam, Jaqueline, palestrante, Jaqueline, você hoje, enquanto mentor, o que você é? Educadora. Para mim, o que transforma é a educação. É o que você lê, é o que você bebe, o que você aprende. E como o fato de ser filha do meio, sem o brilho de ser a novidade da família e nem a proteção do caçula, influenciou sua construção de identidade? Um casal com recursos limitados e 3 filhos. E algo bacana, Elaine, para contar, é porque minha mãe nunca fez comparação entre a gente, em hipótese alguma. Nós somos 3 filhos únicos, ainda que sejamos 3. Por quê? O meu irmão, ele tem uma inteligência espacial. A inteligência dele é de construção. Aquilo, quebrou o brinquedo, ele pega e monta. Não sei fazer, ele pega e faz. O meu irmão mais novo, o primeiro protagonista, o primeiro esperado, o mais novo, caçulinha, mimado, lindo, louro, com os olhos mais claros, alto. Ele veio com todos os privilégios possíveis. E eu sou do meio, ainda bem que eu sou mulher, né? Porque ia ficar muito difícil pra mim. E aí, entre um e outro, eu falei assim, peraí, eu tenho que me destacar por alguma coisa. A educação foi o caminho, mas o tempo inteiro. Você tem irmãos, Elaine? Tenho É irmão. isso. Você precisa disputar território, você precisa disputar espaço, você precisa disputar o poder de persuasão ali para conseguir um brinquedo que você quer. E hoje, quando eu falo com famílias, todas as vezes que eu vejo uma família um pouco maior, eu entendo que já existe ali um socioemocional trabalhado desde a infância. E quais eram suas referências femininas de sucesso quando criança? Eu vou começar pela minha mãe. Sim. Não tem como. Porque ainda que ela não tivesse trabalhado, a forma que ela administrava, a forma que ela criou... É isso. A nossa família era a empresa dela. E ela fez um
ótimo e excelente trabalho. Eu perdi minha mãe com 19 anos e tudo que a gente tem hoje é em decorrência da cartilha que ela nos deixou. Eu sou fã da Xuxa, preciso falar que eu sou fã da Xuxa. Quem não foi, né? Quem não foi? É isso. E aí, a alegria, o sonho de ser Paquita, a alegria e a forma com que ela trabalhava com as crianças. Então, eu brinco muito de uma frase que é uma máxima da Xuxa, que é: tudo pode ser, só basta acreditar. Então, tudo que tiver que ser, será. E foi. Então, ela é uma referência. Eu acho que na comunicação, a Oprah, quando a gente fala, ainda que seja uma mulher negra, ainda que seja uma mulher norte-americana, conquistou o seu espaço. Ela conquistou o seu espaço como ninguém, né? Com inteligência. Com inteligência. Sozinha, mulher, negra, na comunicação. Tenho quase certeza que ela foi a primeira mulher negra a conquistar o título de bilionária pela comunicação, com uma família, enfim, né? Ela foi órfã, muito nova, passou por algumas coisas na infância, então ela é, de fato, uma referência. E a Cecília Meirelles? A Cecília Meirelles, ela é da premiação enquanto professora, enquanto linguística, poeta, ela também, né? E aí, a gente sempre puxando para um lado aí de conexão com a história. A Cecília Meirelles perde os pais muito cedo, ela é criada pela avó, e ela botava toda a história dela de solidão e beleza, a forma que ela enxergava a vida, nos papéis. Então ela começa a escrever poesia com 9 anos. E eu, dentro da escola pública, a biblioteca era a Biblioteca Cecília Meirelles. Como eu era muito curiosa, eu queria saber o porquê, quem era ela. E aí é isso, assim, numa época que a educação ainda era muito sitiada no público masculino, porque o professor tem esse renome, né? Tem essa potência. E eu olho e falo assim, ela é uma inspiração. Sem contar professoras que me trouxeram até aqui. Eu me tornei professora por conta de uma grande professora que eu tive, chamada Kelly Costa. Eu queria ser médica. Acho bacana a gente falar sobre o investimento em algum momento na educação. Eu entro na escola particular pensando em ser médica. E aí foi tranquilo falar para minha família, olha, a gente vai investir isso aqui, que era o dinheiro que a gente tem, porque eu vou ser médica. Todo mundo achou muito bonito. E que legal. E aí, quando eu tenho aula com a Kelly de geografia, eu falo, não quero mais ser médica, eu quero ser professora de geografia. Compra esse barulho. Como é que você sai de medicina para ser professora? Mas eu já... E aí eu vou puxar para projeto de vida. Eu já enxergava as minhas habilidades. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de protagonizar pelo que eu li, pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi. E por que não ser professora? Aí minha mãe questionou, falou assim, mas professora, filho? Eu falei assim, mas eu não vou ser qualquer professora, não. Eu vou ser a professora. E eu respondi isso com 16 anos. É muito bom isso, né? Todas as vezes que eu sou chamada, agora mesmo, participei de um congresso de educação no Rio de Janeiro, e aí quando colocam, eu falo, eu não escolhi ser professora para ser mais uma. Então, assim como Cecília Meirelles, que mudou e revolucionou na época dela pela educação, hoje eu ainda me vejo com a mesma ferramenta em mãos, com toda a tecnologia, Elaine. Que tem hoje. Para mim, o que faz diferença é isso. É o professor transformar pela educação, pela vontade de ensinar. E aquilo dali crescer em princípio multiplicativo. Acho que todo professor tem um pouquinho. Falando de investimentos, igual você citou agora, quando que você encontrou uma poupança de R$8.000 deixada pelo seu avô? O que te levou tão jovem a abrir mão de todos os prazeres imediatos para investir integralmente esse recurso na educação? Vindo de uma escola pública, eu entendia que existia ali uma limitação de investimentos para muitos lugares. Com 14 anos, eu tentei passar para a FAETEC, na época, que eram os ensinos profissionalizantes do ensino médio, e eu não consegui. E eu fiquei sem escola. Durante 2 meses, por eu não ter passado para a FAETEC, eu não consegui ingressar no ensino médio, que era... Você tinha que fazer uma inscrição na época. Minha mãe não fez. E só tinha escola à noite. Eu fiquei sem estudar. Aqueles 2 meses que eu fiquei sem estudar, foi a condição sine qua non para que eu conseguisse entender que a escola era muito mais do que ir para a escola. Então, eu não tinha assunto, eu fiquei envergonhada de estar em casa, ok. Quando a minha mãe conseguiu pagar a escola para mim, foi uma escola de bairro que custava R$85 na época. E aí eu cheguei e falei assim, agora eu consegui minha escola. Estudei. Entrei na semana da prova. Quando eu entrei na semana de prova, eu consegui
a melhor nota. Foi a primeira vez na minha vida que numa escola particular, porque eu tinha vindo do ensino público. Numa escola pública. Eu conseguia ranquear, né? Ser a primeira da sala. Eu vi minha mãe muito feliz e orgulhosa. Ali já já virou uma chave. Foi nesse momento, antes desse investimento. Mesmo que eu estivesse numa escola fraca, de bairro, eu falei assim, caramba, eu estudei, deu certo, mesmo sem estudar 2 meses, eu consegui ficar em primeiro lugar. Então, o caminho é educação. Fiz o Quarteto Fantástico, que nada mais era que um grupo de estudo, onde 4 meninas protagonizavam na escola pelo estudo e não por qualquer outra coisa. E no final do ano, eu fiz parte desse grupo, tentando uma bolsa numa escola particular, de uma rede. Pode falar o nome da rede? Claro. Na época, GPI. Era o GPI. Na época aparecia na televisão. Tinha até uma propaganda. GPI primeiríssimo. Então, assim, aquilo dali era um status de você estudar no GPI. Quando eu achei que eu pudesse? Nunca. Mas eu falei, eu vou fazer o bolsão do GPI só para que eu tenha bagagem para tentar para a FATEC, para a Cefet, para alguma coisa de novo. Fiz o bolsão. O que eu não sabia, que eu ficaria em segundo lugar na bolsa do GPI na época. Nível Rio de Janeiro, fui muito bem. E aí, poxa, perfeito. Consegui uma bolsa de segundo lugar. Entrou. Vou estudar. Eu só não sabia que segundo lugar era, na época, R$185 a mensalidade. O salário mínimo, eu tô falando que era em torno de 350, 360. Então, eu tô falando metade de um salário mínimo, totalmente fora das condições. Meu irmão pegou um carro, olhei pra minha mãe e falei, como é que ele pegou um carro? Seu avô deixou uma poupança para cada neto. Aquela poupança, Elânia, era destinada a eu comprar um carro, a eu dar entrada numa casa. Eu falei, eu quero estudar. Mas qual é o retorno, a segurança que você vai ter se você não vai pegar esse dinheiro e vai ser em vão? Eu falei, podem roubar tudo. O que eu estudar... Ninguém vai me tirar. Ninguém me tira. Com certeza. E aí foi a minha virada de chave. Até porque quando eu entrei, eu entendi que eu tinha muitas lacunas educacionais. Eu não sabia muita coisa. Então foram 2 anos que eu abdiquei de muita coisa. Eu tive muita disciplina para conseguir ser aprovada em todas as universidades públicas em geografia. Aí eu entrei para fazer medicina, conheci aquela professora de geografia, falei, vou ser professora de geografia, eu queria o UERJ, porque a UERJ em licenciatura é um destaque muito grande. Então eu tive 8 matérias, 8 períodos de educação mesmo, de didática, e foi a minha formação. E, sem dúvida, se alguém olha hoje para mim, com 35 anos, e fala, Jaque, o que você faz hoje para você estar no lugar onde você está? Fala, o que eu faço hoje não. Essa história começou quando eu tinha 15 para 16 e eu decidi abdicar. É a bagagem, né? É bagagem, é repertório. É o que você traz, o que você carrega das suas escolhas. Olha como a adolescência é impactante para toda a trilha da sua vida. Muito. E como é que foi a transição entre o ambiente da escola pública e uma das instituições particulares mais prestigiadas do Rio de Janeiro? Que é um choque cultural, não é? E aí, eu posso falar aqui para você que, em relação ao ensino, a estudo, eu senti muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu lembro que entrou um professor de física e falou assim, gente, a gente vai fazer a transformação de medidas. Eu falei, como assim? Ele, passar de quilômetro, quitômetro, decâmetro, método, eu não sabia. 2º ano do ensino médio. E aí, naquele momento, eu me desesperei. Mas isso não foi nada. Comparado a um lanche, na época, de R$13, comigo, vindo uma vida inteira, que eu nunca nem fiz conta, porque era a comida numa instituição pública de graça. Eu lembro que teve uma brincadeira que aí todo você mundo levava via. de casa? Levava, como é que você fazia? levava. Pão com ovo, maionese. E aí não é aquela história, tá contando história triste. Não, era a realidade, era o que dava. E eu precisei priorizar o estudo. Os R$8.000 foram 4.000 no ano e 4.000 no outro. Não dava para nada extra. Era aquilo, esse investimento, ele estava pautado. Hoje eu fiz até a correção, daria algo em torno de investimento de 23, 24 mil reais. Se você for fazer a correção monetária. Mas a turma e as pessoas te inseriram bacana no meio, sabendo que... Não, mais ou menos. No primeiro momento, não. Porque ficou muito esse estigma. Não passei nada. Veio de colégio público. Veio de colégio público. Vai brigar, chama a Jaque, porque ela já tá mais... No primeiro... Jaqueline, por que você não come a comida da escola? Eu falei assim, como assim? Todo mundo pergunta, todo mundo tá ali lanchando. Eu falei assim, então, sempre meu pãozinho com ovo. Eu falava, porque eu não tenho. A gente vai ter que mandar uma cesta básica pra tua casa. Só que a minha sorte
é que no ensino médio você tem uma cabeça melhor do que no fundamental. E aí, falando de socioemocional, eu não sei se essa história se desenharia da mesma forma se eu tivesse entrado com 11, 12 anos. Então, eu já tinha 16. Eu sabia muito o que eu queria. Então, qualquer um desses comentários não foi o suficiente para me xoxar, vamos colocar assim. E, em pouco tempo, eu fazia teatro. A minha formação ainda tem isso. Para conseguir dinheiro, comecei como animadora de festa. Oh. Sabe aquelas pecinhas infantos juvenis em peça? E depois eu fui para peça de shopping. Isso é ótimo, que aí perde a timidez, Total. você lidar com todo mundo, fala com todo mundo, fica simpática, tem que estar toda hora sorridente. E o que me fez... Eu fiz teatro também. Gente, o teatro salva. Minha filha vai começar a falar, eu vou botar ela no teatro. O teatro salva, porque você entende de respiração, de tomar um ambiente, interpretação, simpatia, é isso. Sorrir pra todo mundo, pode ser o dia que for, você tem que estar lá sorrindo. É isso. Lidar com o público. Lidar com o público. O que é a sala de aula? O que é uma palestra? Nada mais é do que um campo ali, um teatro estendido, né? A gente vai para outros lugares. E Jaque, como que sua decisão de ser a primeira da família a ingressar em uma universidade pública foi recebida em casa? Seus irmãos? Um comprou carro, falou assim, mas eu comprei carro, ela resolveu investir no estudo? Como assim? No primeiro momento, e isso vai para tudo, tá, Elaine? Você precisa primeiro dar certo para você conseguir comprovar o investimento que você fez. Então, meu irmão que comprou o carro, em nenhum momento disse para mim que eu estava investindo por besteira. Mas as pessoas me viram com uma ousadia muito grande, porque aquele dinheiro ali não era algo não era algo que a gente tinha. Não, e não é da cabeça de um adolescente, né? Querer pegar um dinheiro e investir em estudo. Investir em estudo. Não é normal isso. Não mesmo. Só que quando eu faço esse investimento, foi muito rápida a minha transição e a minha mudança de mentalidade. Porque quando eu fui para o GPI, comecei a lidar com alunos que estavam ali por muito tempo querendo aquela aprovação, eu começo a perceber o seguinte, eu não estou sozinha. Existem muitas pessoas aqui. A minha conversa muda, o meu papo muda, as minhas referências mudaram muito. Até mesmo na minha rua, com as pessoas que conviviam. E ali foi essa virada de chave. Quando os meus irmãos viram que eu fui aprovada, eu mudo muito mais do que a minha história. Por quê? Meu primeiro irmão, ele comprou um carro. Meu segundo irmão, muito mais novo do que eu, já queria fazer na época um curso profissionalizante com dinheiro com a poupança que ele nem tinha recebido. Ele não precisou fazer o mesmo investimento na escola particular que eu fiz. Por quê? Porque quando a gente perdeu minha mãe ficou doente, meu irmão mais novo, ele tinha 17 para 18 anos. E eu já era monitora do GPI, porque eu terminei, fui aprovada para geografia, fiz a prova para monitoria e no ano seguinte eu já estava trabalhando como monitora. Já estava com emprego, garantido. Chamo desempregado que meu nome é trabalho. Não tinha possibilidade de ficar desempregada. E aí o meu irmão, a gente perde a nossa base, meu irmão olha e fala o seguinte, e agora? Terminei o terceiro ano na escola pública. Meu irmão mais novo fez o ensino médio da escola pública porque ele não teve o mesmo passo que eu. E aí eu olho para o meu irmão e falo assim, então, deixa que eu vou tentar algo para você. E aí eu, já conhecida no GPI, já monitora, puxei meu irmão e aí eu assinei como tutora, né? Como alguém responsável ali por ele. E ele fez como se fosse uma avalista. Uma avalista. Ele fez o ensino médio não, desculpa. O pré-vestibular de graça. Meu irmão foi o segundo a passar. Passou para economia. Hoje, economista da UFRJ. Pelo menos ele fez bonito, né? Fez lindo, fez lindo. São 3 histórias de sucesso em lugares diferentes. E aí eu vou lembrar o protagonismo da minha mãe, que, mesmo que tenha ido cedo, todo o papel dela de gestão... Ela fez. E não ter competido, não colocar os filhos competindo, foi algo que fez com que um apoiasse o outro. Se você chegar primeiro, você desbrava esse espaço, me ensina para facilitar. Lá em casa é assim. E eu tenho uma teoria de que... Teoria não, né? Na verdade, empiricamente, lidando com muitas famílias, eu vejo como essa tratativa dos pais com os filhos vão refletir nesse laço a vida toda. A vida toda. Se os pais soubessem o
ruim. Sabe o que minha mãe fez em relação a isso? Você tá falando. Eu e meu irmão nunca estudamos. Eu sempre estudei nos melhores colégios do Rio. Na minha época era o Pentágono, era o 5º melhor do colégio do Rio de Janeiro. E antes eu vinha do Garriga, em Jacarepaguá. Garriga, extremamente tradicional. Meu irmão estudou a vida inteira no Colégio Militar da Tijuca. Minha mãe nunca quis botar a gente no mesmo colégio. Porque a nossa diferença é apenas de 1 ano. Perfeito. Então, pra gente se engafinhar e competir, era muito... Então, meu irmão estudava num colégio e eu no outro, para não ter essa competição de nota. E o professor, mas teu irmão tirava tanto numa nota, mas a Elaine não consegue. É isso. Então, a minha mãe sempre diferenciava. Eu fazia brasas, ele fazia cultura inglesa. Então, assim, a minha mãe não botava a gente nada junto. Tipo assim, você tem a sua vida e seu irmão. Então, um ajuda o outro até hoje. Hoje em dia, meu irmão é concursado, tá muito bem, chefe da Caixa Econômica Federal de TI, inteligentíssimo, aqui do Rio de Janeiro. Que bacana. E eu virei jornalista, trabalhei na TV, então mas a gente sempre se ajuda. A gente compra terrenos juntos, ele é meu sócio em algumas coisas, a gente ficou unidos assim, carne e unha. E nunca teve competição de dinheiro. Pelo contrário, é daquele... Quando eu viajo, eu deixo meu carro com ele, quando ele... Tá, irmã, eu quero ficar uma semana no teu apartamento, em frente à praia. Pode vir. É sempre assim, parceria máxima. E isso é muito influência de pai e mãe. E com certeza você já escutou muitas histórias de pessoas que têm irmãos falando, não, eu vou ter um filho só para que meus irmãos, desculpa, para que meu filho não tenha a dor que eu tive de relacionamento. Falo, vamos lá, vai pra terapia, conta a sua história, refaz isso daí, porque é isso, assim, quando você começa a investigar, você vê o peso da criação, da competição dentro de casa. Muita coisa. E durante os anos universitários, como que você equilibrou a pressão pela sobrevivência financeira com a necessidade de excelência acadêmica? Essa pergunta, com certeza, é uma das mais difíceis. E eu vou te dizer o porquê. Assim que eu entrei na universidade, quando eu fui aprovada para o UERJ, que era o meu sonho, que eu fiquei 2 anos, que eu botei 8 mil da poupança de um dinheiro que não tinha, eu não pude ir, porque eu não tinha dinheiro do ônibus. Eu não tenho dinheiro do lanche. É difícil falar disso. Porque o UERJ era longe, né? É isso. É longe. Eu morando na Penha, eu iria ter que pegar pelo menos um ônibus até o metrô até o Maracanã. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei a entender o contexto, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que eu, antes de ir para a faculdade, pisar na universidade, eu me inscrevi para a prova de monitoria do GPI. Para juntar um dinheiro. Para juntar um dinheiro. Qual era o salário? R$150. R$150 dá para quê? Hoje, nada mesmo. Mas na época, já era tudo muito justinho. E aí, meu pai já não estava mais em casa. Minha mãe doente, foi tudo mesmo ano. No ano em que eu passei para a universidade, o meu pai saiu, a minha mãe doente, meu irmão era montador de móveis, ganhava R$350, R$400, eu 150, e essa era a renda familiar. Então, não era só como trabalhar, como ter excelência na universidade. Eu entrava na UERJ de manhã, eu fiz a UERJ de Caxias, a FEBEF, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, mas é da UERJ, né? Quando eu entrei na FEBEF, entrava lá às 7 horas da manhã, até meio-dia e meia, meio-dia e 40, como se fosse uma escola, eu não tinha muito tempo para estudar. Eu tinha que sentar na primeira carteira e sugar tudo que eu pudesse, porque dali eu ia comendo a marmita para a monitoria do GPI, passava a tarde toda em monitoria, estudando, porque uma coisa é você ser a aluna que foi aprovada, outra coisa é você dar aula. E a minha virada foi muito grande. Então, no outro ano, eu já estava como monitora, ajudando. Alguém queria fazer uma prova na Unicamp, totalmente diferente. E aí, como eu iria acabar com a minha trajetória profissional? Falei, não, eu preciso estudar. E estudava muito. Quando eu saía dali, muitas vezes eu pegava Caxias, Cacuia, e lá ia eu para a Ilha do Governador visitar minha mãe no Fundão, doente, com tratamento de câncer. Hoje, muitas pessoas olham para mim e falam assim, Jaqueline, como é que você dá conta da quantidade de coisas que você dá? Eu falo, hoje minha vida é fácil. Difícil. Foi antes. Foi aí. Aí era difícil, porque eu não podia ser reprovada, porque eu não podia... Não podia errar, né? Eu não podia errar. E aí vem um padrão muito forte para a gente conseguir entregar tudo com excelência naquilo que a gente faz, nos detalhes.
E existem coisas, Elaine, que a faculdade não te ensina. Ah, muitas. É a vida. É a vida, é o dia a dia. Então, quando você colocou, né, algumas coisas têm informação, é educadora, mas a vida vai espremendo a gente de um jeito que chega num determinado momento que você fala assim, como é que eu explico? Como é que ensina a ter sangue nos olhos? Como é que ensina a ter força de vontade? Como é que eu iria olhar pra minha história e falar assim, ó, você tá cansada, você agora tem que descansar. Não tinha tempo. Não tem como, é. Não tinha tempo. E foi no meio desse turbilhão, depois de 2 anos, né, dentro da faculdade, que eu precisava desempenhar muito bem, que eu já tinha um nome ali forte no mercado de trabalho, na rede GPI, porque era uma em cada canto do Rio de Janeiro, e assim foi a minha história. As coisas foram acontecendo, eu falo que eu vou colocando o pé, Deus vai colocando no chão. As coisas vão acontecendo, e aí quando eu vi, eu já estava no meio do olho do furacão, que eu perco a minha mãe. E aí, perdendo minha mãe, eu tenho que dar conta de uma casa, de uma família, enfim, de tudo que vem pela frente, pela educação, mais uma vez. E de que maneira o curso de geografia te proporcionou ferramentas não apenas para compreender o mundo, mas para ressignificar a sua própria narrativa de vida? Nossa, perfeito. Quando a gente fala de geografia, a gente fala da análise do homem e do espaço. Então, a geografia, ela é uma carreira, na verdade, uma profissão, uma colocação que te ensina sobre espaço, humanidade, criticidade, política, economia, clima. Então, eu costumo dizer que, inclusive, existe uma discussão dentro da academia que a geografia ela nem é considerada ciência. Porque a geografia ela é a marca dos espaços deixada pela história. Se você for para a estatística, foi a matemática que colocou. Se você falar sobre fenômenos naturais, foi a física. Então, o que é a geografia? A geografia é uma releitura de muitas ciências. E quando eu escolho geografia, é exatamente nessa direção. Então, se eu fizesse qualquer outra área do saber, eu não me sentiria tão completa como sendo geógrafa. Hoje, falando de mercado de trabalho, de projeto de vida, eu falo de gestão de tempo, eu falo de humanidade, eu preciso saber de história enquanto repertório, o que a gente aprendeu com o passado, o que a gente não aprendeu, política, economia, cenário. O que me prepararia tão bem como a geografia? E houve momentos ao longo da graduação em que você questionou se havia feito a escolha certa? Na graduação, não. Na verdade, na graduação, eu precisei muitas vezes justificar para as pessoas que a minha escolha era certa. Porque as pessoas me viam como jornalista, as pessoas me viam como advogada, até hoje. Porque você fala tão bem. Escutar isso de uma jornalista tem peso 2. Então, assim, todas as vezes que eu me colocava, que eu me posicionava, a força da voz, as pessoas, mas não é possível que você é professora. Jaqueline, então o tempo inteiro, desde que eu fiz a minha escolha profissional, eu preciso justificar do porquê de ser professora. Mas depois que eu comecei a trabalhar com o mercado de trabalho, eu comecei a colocar algumas questões do tipo, será que se eu tivesse começado na comunicação, eu não teria ferramentas que hoje eu não tenho? Será que se eu tivesse seguido o caminho de economia, de administração, de relacionamentos pessoais, eu hoje não teria outras ferramentas? Mas é isso, né? Se a minha mãe tivesse 4 filhos, 5 filhos, a gente não saberia como saber. Se como a minha seria. Mãe não tivesse morrido, o se da vida. O se não existe, né? A única coisa que a gente sabe foram as escolhas que a gente fez e que trilharam e trouxe até aqui. E você falou que perdeu sua mãe com 19 anos. A perda precoce certamente te deslocou emocionalmente. Como que esse luto moldou sua visão sobre independência? Eu vou começar te respondendo. Você falou que também teu pai saiu de casa, né? Saiu. Meu pai e minha mãe, eles eram, e aí enquanto mulher, enquanto adulta, a gente começa a ter uma releitura da nossa infância, principalmente estudando muito psicologia, totalmente diferente. Meu pai e minha mãe, eles precisavam ter se separado enquanto casal muito antes do que essa separação aconteceu. E o grande erro deles, que é o grande erro de muitas famílias, que eu vejo, inclusive, como professora em sala de aula, é achar que você precisa arrastar um casamento porque seu filho e a sua filha é pequeno. E aí você não sabe o que você está causando, pensando no melhor, você não sabe o que você está causando, até porque por muitas vezes eu me questionei, esse é o modelo de família que eu quero ter? Não. E aí a gente começa a dar algumas respostas. Então meu pai e minha mãe, eles arrastaram esse relacionamento. Quando eles terminaram no limite. Isso é muito ruim. Do desrespeito
respeito. Então, assim, a gente vivia num cenário muito ruim dentro de casa, né? Em relação ao relacionamento deles. Quando meu pai saiu de casa, foi uma comemoração, e não por ele individualmente, mas foi uma comemoração pela paz, paz no lar. Vamos ter paz. Paz no lar. Vamos ter paz. Porque ninguém aguentava mais aquele conflito todos os dias, né? Eu lembro a gente rezando, eu com meus irmãos rezando de madrugada para que eles dormissem. Para parar a discussão, né? E aí, ok, se separaram. A minha mãe, quando se separou, depois de 2 meses, ela foi diagnosticada com câncer. E hoje, tudo que que estudamos sobre a causa do câncer... É psicológico. Psicológico, emocional. A minha mãe era muito apaixonada pelo meu pai. Quando não é genético, é muito emocional. E ainda tinha uma predisposição genética, não posso dizer que não, porque eu vou estar sendo leviana, mas a questão psicológica foi bem, assim, bem forte. Quando os dois se separam, eles acabam deixando ali uma lacuna, porque a minha mãe tá doente e a gente tá sem pai. E não existe nenhum suporte financeiro, fôlego de nada. Eu costumo dizer que a necessidade... meus irmãos e sem renda. E com uma mãe doente. Meus tios ajudaram bastante, principalmente no tratamento da minha mãe, mas nós nunca tivemos, principalmente depois que a minha mãe morreu, ninguém que pegou R$10 e falou assim, você precisa disso aqui pra quê? Comprar um pão? Já pagaram a compra de luz? Já pagaram a conta de luz? Tem o que comer? Então, eu e meus irmãos, a gente anda em bloco, assim, muito forte. Muito forte. Demorou pra gente conseguir se encontrar no mercado e deslanchar, mas eu costumo dizer que essa independência, quando todas as vezes com 25, 24 anos eu me via sendo comparada pelas histórias das minhas amigas, pelas mães dela, olha pra Jaqueline, eu falava, não compara. Não compara porque é desleal. O lugar onde a gente veio, de onde a gente... Como a vida nos formou e nos moldou de uma forma muito diferente. Então, se você me falar da faculdade, eu não sei o que é ter happy hour. Eu não sei o que é para uma chopada. E eu não sei por quê. Porque eu estava trabalhando, eu estava cuidando de uma mãe enferma, eu estava lidando com muitas dores, muitos que problemas. Não dava espaço para as festas. E aí eu não posso dizer para você, não me fez falta. Dentro da minha história de vida, foi o que se desenhou. Eu não sou alguém que me vitimizo. E aí tem muita mentalidade. Eu não sou a pessoa que fala, porque as pessoas, muitas, me conhecem e falam, Jaqueline, eu nem sabia que você tinha perdido a mãe cedo. Eu nem sabia que você tinha essa história de vida. Porque você não chora. Eu falo, gente, não dá tempo. Elaine, não dá tempo. Não, e tu vai ficar chorando por um negócio que passou, eu sempre falo isso. É isso. É perda de tempo. Já passou, não dá pra discutir, já aconteceu. Você não vai só resgatar tua mãe. É isso. Então, bola pra frente. Pega o que você tem de... O que você aprendeu com aquilo. Se agarra nos problemas, tira o melhor e vamos em frente. Perfeito. Eu sempre falo isso, até de relacionamento. Foi maravilhoso enquanto durou, bola pra frente, vamos pro próximo. Perfeita. Gosto. Em meio ao luto, qual foi o aspecto mais desafiador? Foi a ausência física da sua mãe, né? Figura materna, ou a urgência de reorganizar a dinâmica familiar com seus irmãos? Não deu tempo. Quando a minha mãe morreu, foi um sábado de carnaval, dia 12 de fevereiro de 2010. Os meus tios queriam tirar a gente daquele cenário do tipo, como é que volta pra casa? E aí nós fomos pra uma casa de praia de um dos meus tios, irmão gêmeo da minha mãe. Quando a gente voltou, depois de uma semana, eu olhei pra cara do meu irmão tinha 17. Olhei pra cara do outro, 22. Estávamos nós 3 ali. Não dava tempo de parar e sofrer e pensar na ausência que ela fez. A gente foi vivendo e se atropelando. Tanto que, quando eu fui fazer o luto em terapia, anos depois, eu descobri que eu não conseguia falar de mãe. Eu não conseguia, Elaine, ir a uma praça de alimentação. Porque você não teve o luto. O meu medo de maternidade, da maternidade, era muito forte. Digo mais, por muito tempo eu falei que eu queria ser mãe de menino. Porque seria muito forte ser mãe de menina. E viver o que você viveu.
Diferente. Eu tive uma relação com a minha mãe, Elane, muito boa. Eu não tive a época da revolta, a competição. Coisas que eu escuto muito de mulher com mulher, né? Que a nossa relação era muito boa. Eu tenho uma tia que até ela fala o seguinte: Jaqueline, parecia que vocês sabiam que vocês tinham pouco tempo, que não podia dar errado. E aí, por conta disso, quando eu falo do meu relacionamento com a minha mãe, quando eu perco a minha mãe, eu perco a minha grande base. Se eu olhasse para isso, eu iria ficar. E a depressão não era uma possibilidade, porque eu tinha muitas outras responsabilidades. E não podia dar errado. Quando você não pode dar errado, você só pode dar certo. E aí eu fui atropelando. Quando agora, e aí fazendo essa viagem no tempo, né? Quando agora eu entendo que eu quero ser mãe, né, há pouco tempo, e que eu precisava me preparar da maternidade, eu volto na terapia com essa temática, eu entendo que o grande problema de ter uma filha mulher era o medo de não viver o que eu vivi com a minha mãe. Porque a minha referência, o meu crivo era muito alto. E aí Deus me dá a Antonella. Até me emocionei. Deus me dá uma filha mulher. E se a gente for pensar no quanto a filha menina ensina a gente, o quanto eu olho pra ela e eu me vejo. É muito bom, né? É muito. Até me emocionei. Muito bom. Porque eu também tenho uma pequena, então. Fica muito difícil, né? Quando eu descobri que era uma menina, eu não imaginava, né? Eu fiz terapia por isso. E aí, e sempre quis filho menino. Na hora que estourou, o céu ficou rosa. A imagem do chá revelação com meu marido, 1,80 m, que é menino. E aí é isso, assim, eu não sabia, mas eu precisava da Antonella para seguir. Eu precisava da Antonella para tudo que ela me ensina, em 6 meses, para tudo que ela me ensina nos detalhes, sendo mãe de mulher e vendo nos meus ensinamentos o quanto há de informações da cartilha que a minha mãe me deixou. Isso é legado. Isso é o legado. E após um relacionamento de 12 anos, você escolheu o amor próprio em detrimento da continuidade. Quais foram os sinais de que permanecer nessa relação seria uma forma de silenciar sua própria verdade? Forte, hein? Bem forte. Vamos lá. Depois de 12 anos de relacionamento, eu comecei com 15 e terminei com 27. Então, quando você começa com 15, todo mundo tem o primeiro namorado que a gente acha que é pra sempre, né? Então, quem não, né? Quem nunca? Perdi a virgindade com ele, era o homem da minha vida. Era isso. Então, ele foi o primeiro tudo. Ele foi o primeiro namorado. Ele foi com quem eu perdi a minha virgindade. Ele foi alguém que eu noivei. Ele foi alguém que eu construí um apartamento. Montei o meu apartamento inteiro do jeito que a gente queria. Ele esteve comigo na minha aprovação. Ele esteve comigo no dia que minha mãe faleceu. Ele esteve comigo em muito da minha vida. E dos 12 anos, eu falo pra você o seguinte. A gente tinha que ter terminado com 6. Até 6, valeu muito. Valeu super. Os próximos 6 anos, o que aconteceu? A gente ficou preso no que foi muito bom nos primeiros. Então, eu sempre achava assim, poxa, mas a gente já conseguiu, a gente vai dar conta de... A gente vai fazer... E não dá. Essência é algo muito difícil de ser modificado. Ele é um cara fantástico. Eu acho que eu brinco que eu sou poucas pessoas que saiu de um relacionamento longo, duradouro. Ele não é meu amigo, não tá em casa jantando, mas é alguém que eu desejo muito bem, principalmente por tudo que a gente construiu juntos. Mas o protagonismo em relação a trabalho era como se a gente fosse colocar um ranking de prioridades. No meu ranking de prioridade era o meu trabalho, no ranking de prioridade dele era o trabalho dele. Enquanto amigo, a gente competia muitas vezes, do tipo, mas você tá fazendo o quê? Você tá dando palestra pro time de treinamento, eu também estou, o teu carro é esse, então eu vou comprar esse carro. Isso não é saudável. Não é saudável. Não é parceria, né? Não como marido e mulher. É isso. Quando a gente fala de relacionamento, a gente foi virando irmão, foi virando amigo. Quando a gente termina por um desgaste muito grande. Não teve nenhum fato assim, isso aqui aconteceu. Olhou um pra cara do outro e falou assim... Não dá mais. Não dá mais, né? A gente virou amigo. Choramos. Não dá mais. E aí você termina, e quando você termina, você começa, à medida que as pessoas vão te contando, você vai vindo mais coisas. E aí, quando perguntam, Jaqueline, por que você terminou o relacionamento? As pessoas querem o sensacionalismo. As pessoas querem, porque ele era isso, era aquilo. E a minha resposta sempre foi
Porque eu entendi que eu merecia mais. Isso não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Com o que você quer, com as suas escolhas. E digo mais, acho que a sociedade não está preparada para quando você reconhece o valor e o gigantismo que você tem. Porque isso assusta. Isso assusta. Quando eu pergunto, todo mundo pergunta também, mas por que você terminou? Vocês acabaram de voltar de uma viagem maravilhosa. Eu não merecia. É isso. Eu queria mais. Não era aquela pessoa que eu quero viver velhinha do meu lado. Então não vou ficar perdendo tempo. Depois de 40, a gente não pode perder tempo. É isso. Diferente de você, eu tava num cenário quase 30. E aí é muito bacana. Por quê? Porque com quase 30, um cara trabalhador, um cara bem posicionado no mercado, alguém que deu certo 12 anos, quando você fala pra família, todo mundo, você tá querendo muito. Sabe o que tá acontecendo? Você tá assistindo muita televisão, muito filme. Errada tá você. E eu falava assim, não é possível. Mas, Jaqueline, você acha que você vai encontrar alguém do dia pra noite? Você tá achando que vai ser fácil? Eu falei assim, então, antes só do que mal acompanhada. Existia uma sustentabilidade feminina, social na Jaqueline, do tipo, não é prepotente eu dizer que eu me basto. Eu quero ter família, eu quero ter filhos, mas não com alguém para mostrar na foto de família, todo mundo de branco naquele retrato. Eu quero alguém que me apoie, que seja meu parceiro. E pelo contrário, tá? Tem muita gente que mostra que na vida real não é nada daquilo, que é a tal da vida do Instagram. Né? É isso. Gente, mas no Instagram o casal tá super feliz. E em casa é desrespeito, um trai o outro, é relacionamento aberto. Porra. Mas no Instagram é família margarina. Em um lugar muito diferente, quando eu falo dos meus pais, com a gente, todo mundo bonitinho, arrumadinho, meus pais apresentavam todo mundo, pra todo mundo tava muito bem também. Só que eu sabia o que eu passava dentro de casa. Sim. Não era aquilo que eu queria pra mim. E como a gente era muito ausente por conta de trabalho, eu falava assim, eu me vejo. Eu me vejo indo para uma festa de escola, sozinha na apresentação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia das Crianças, e falando, olha, teu pai tá trabalhando, filha, teu pai tá viajando. Eu falei assim, peraí, mas eu ainda nem tive. E eu já tô pensando na ausência, na lacuna que eu vou ter. Não dá. E aí foi nesse momento que eu falei assim, para continuar, eu preciso seguir. E foi melhor. Meu marido é maravilhoso. Fala do meu marido. Meu marido é maravilhoso. Eu preciso fazer um outdoor falando assim, mulheres, acreditem em vocês. Não tenha medo dos 30 anos. A minha vida começou aos 30, Elaine. Foi aos 30 que tudo deu certo. 30 é a idade do sucesso. Quando você no mercado de porque trabalho. você começou a colher aquilo Muito que você cedo. plantou. E foi sensacional. Foi ótimo. O que despertou em você o interesse por ensinar projeto de vida e por que esse tema se tornou central na sua trajetória como educadora e mentora? Perfeito. Vamos lá. Geógrafa de formação, trabalhando tanto com regular como com militar, eu tinha uma dificuldade, que era ensinar aquilo que estava ali no protocolo, no PCN para o aluno, e o aluno passava para a faculdade, daqui a pouco ele voltava para o vestibular falando assim, passei para engenharia metalúrgica, mas não era isso que eu queria. Passei para direito, mas ainda não tive direito. Eu falei, peraí, tá faltando alguma coisa. O que estava faltando? Projeto. Projeto no sentido literal da palavra, tá? As pessoas precisam mapear os caminhos que elas vão chegar ao segundo passo. Eles queriam olhar lá na frente, olhar né? lá na frente. Não agora, olhar para o futuro. Quando o dono da escola, que eu dava aula, olhou para mim e falou assim, Jaque, então, eu fechei um curso em São Paulo, dia 14 de janeiro. Fechei um curso em São Paulo para você de OPEE. Orientação Profissional de Empregabilidade e Empreendedorismo. Como boa professora, eu fiquei bem chateada. Porque não existe mexer com as férias do professor. Janeiro é uma coisa sagrada. Você faz tudo. Não mexe com janeiro, não. Mas aí o curso era em janeiro. CLT, 14 de janeiro. Eu, CLT, olhei pra cara dele e falei, claro. Era tudo que eu precisava. Um curso de férias. Aí ele, olha, de todo mundo que eu tenho aqui, foi a pessoa que eu enxerguei que deveria estar nesse curso. Eu falei, que era capaz. Muito obrigada. E aí lá fui eu para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo e eu comecei a entender o que era projeto de vida, Elaine, sabe a sensação de que como eu não pensei nisso antes? Orientação profissional. Eu dava aula de quê? Educação financeira, socioemocional, liderança, empreendedorismo. Falei, gente, tudo que eu queria ter aprendido e que eu não aprendi. Mas quando eu volto para o Rio de Janeiro, quem dá aula disso no Rio de Janeiro? Ninguém. São Paulo está sempre mais à frente.
em educação. E aí, quando eu cheguei, ele falou assim, então, é isso que eu quero aqui na escola. Mas ninguém dá aula disso, então você vai ser a professora que vai dar aula disso. E aí eu transformo aquele desespero em estudo. Se eu não sei comunicação, eu vou estudar comunicação. Se eu não sei socioemocional, eu vou estudar psicologia. Se eu não sei... E eu começo a estudar muito. Em 2016, isso começou em 2012. Em 2016, eu já estava ajudando na aprendizagem continuada de outros professores, dando aula de projeto de vida. Mas só depois, 2022, a BNCC coloca como obrigatório. Todas as escolas precisam ter projeto de vida. E todo mundo olha, se desespera e fala assim, mas gente... Até então isso não era uma disciplina. Quem faz isso? Jaqueline desde 2012. 10 anos de projeto de vida. Onde eu tive que investir por mim em muita literatura, muitos livros, muitos cursos. Só 6 anos eu dei aula de projeto de vida do lado de uma psicóloga. Em 2019 eu fui convidada a escrever uma coleção chamada Life em projeto de vida. Eu, uma psicóloga e uma pedagoga. Que hoje é distribuída em mais de 30 mil famílias no Brasil. Que maneiro. Então eu vejo a atividade que eu fiz na sala da minha casa sendo aplicada no Pará, no Amazonas. E aí você olha e fala assim, gente, lembra? Mãe, eu não vou ser qualquer professora. Eu percebi em projeto de vida características, na verdade, ferramentas muito mais palpáveis quando eu falo de transformação. Então, se eu tenho um aluno atleta, ele pode não gostar de matemática, ele não pode gostar de geografia, mas ele gosta de projeto de vida. Porque dentro da carreira dele, ele precisa de um projeto. Não adianta. Sonho e projeto de vida são coisas diferentes. Sonhar, muita gente sonha, mas poucas projetam ali para frente. Na pandemia, quando muitos professores saem do mercado porque sentiram dificuldade de estar na frente de uma tela, falando para todo mundo, é a hora que eu dou aula para 13 escolas simultaneamente no Rio de Janeiro. 13 escolas. Aula online. E aí eu vou para curso de comunicação, eu vou para curso de design para apresentação, e aí eu começo a crescer. Muitas mulheres começam a consumir o meu material. O meu Instagram, ele não foi feito pensando em uma produção de conteúdo de projeto de vida e mercado de trabalho. Ele foi feito por conta do meu corpo e meu emagrecimento. Uma forma de eu compartilhar a minha trajetória de sucesso. Mas quando aquelas mulheres entendem o que eu faço em sala de aula, elas falam, então tá aí. Ela aplica na vida dela o que ela ensina na escola. E aí eu consigo unir duas pontas da minha vida. É quando as coisas começam a caminhar. Então, quando você fala, Jaque, qual é o que está em liame, né, do projeto de vida com que você ensina na escola para a sua mentoria hoje na sua empresa? Eu percebo que as ferramentas que eu ensino na escola, elas fizeram muita falta na década de 90, de 2000, na educação de base. E hoje existem mulheres que estão no mercado de trabalho, não sabem se posicionar, não entendem de liderança. Por quê? Não tiveram essas ferramentas. E foi aí que eu fiz essa transição de carreira. Ô, Jaque, o que te levou a reunir coragem para mergulhar no empreendedorismo em um cenário tradicionalmente hostil para mulheres com histórico de superação? Vamos lá. Todas as vezes que as pessoas falam de empreendedorismo, tem muita gente que acha, ser empreendedor é abrir uma empresa. Eu falo, não. Meu empreendedorismo começou quando eu entendi que eu era minha empresa e que a minha aula era diferente de tudo o que eu via do meu lado. Eu não estava preocupado com o diretor me pagando o salário. Eu estava preocupado com 40 vidas que eu estava impactando dentro de uma sala de aula. Então, quando eu falo sobre a minha virada de chave, de trocar 60 tempos semanais, o professor faz conta para o próximo ano, pensando quantas aulas ele vai vender no ano seguinte. É tudo muito ali, ó. Eu cheguei num salário bacana para a licenciatura, então na época eu ganhava 12 mil reais e se tratando de cenário brasileiro, você pensa aí, 95% das famílias hoje, né, das pessoas ganham menos de 3.500. Como é que eu vou falar que um salário de 12 mil não era bacana? Mas eu queria mais. Eu era ambiciosa. Eu falava assim, não, 12 mil não dá para morar onde eu quero. Não dá para ter o carro que eu quero mais. E aí o que aconteceu? Se eu quero mais, eu preciso fazer diferente. Aquilo que eu fazia em sala de aula, eu entendi que existia uma dor em outros espaços. Na pandemia, quando eu dava aula para os meus alunos, essa aula não era vista no celular do meu aluno, era televisionada na sala. Quantidade de alunos que mostrava a família toda vendo a minha aula, assistindo a minha aula, não porque era aluno, algo que estava impactando, todo mundo precisava daquilo. E aí teve um pai que ligou para a escola
que ele tinha uma loja de material de construção. E ele pediu para que eu desse a mesma aula na empresa dele. E aí, quando foi para a empresa dele, falou, será que ela não pode? Eu falei, não tem como, eu sou professora. Professor não dá treinamento numa aula, num material de construção. Ele, mas é tudo que meus funcionários precisam. E eu falei assim, opa, peraí. Existe um mercado aqui. E se eu começar a fazer workshop, treinamento em socioemocional, em oratória, em liderança... Fora dos alunos. Fora da sala de aula. E aí eu vi uma necessidade. É óbvio que fui ousada, mas sou ousada. Quando você nasce de um lugar onde você não tem nada, é mais fácil você arriscar. Porque o que você tem a perder? Você sabe de onde você veio. Então eu olhava e falava assim, Jaqueline, você consegue viver com menos? Você já viveu. A hora de arriscar é agora, que você não tem filho, que você não é casada. E aí os passos foram começando a acontecer. E foi uma decisão que mudou todo o meu cenário de vida. Foi aí como que você enfrentou as críticas e desconfiança de familiares, sociais e até das institucionais, né? Não. Ao abrir mão da sua CLT para viver um propósito de vida? Dentro da escola, existe uma rincha muito grande. Educadores são muito críticos, Elaine. Muito críticos. Muita competição também. Muita competição. Infelizmente. Eu falo isso com vergonha. Porque quando eu falo de uma sala de professores, o que deveria ter era cooperação, educadores, cientistas, um ajudando o outro. Não é sempre assim, né? Eu hoje trabalho em escolas, eu continuo sendo professora. Eu dou 2 manhãs de aula para o bem do meu emocional. É algo que me abastece. Te dá prazer. É algo que me dá prazer. Mas eu escolhi a escola que eu queria trabalhar. Eu escolhi a sala dos professores que eu queria enquanto ambiência, tá? Agora, quando eu penso em mostrar ao outro, sempre tem alguém que vai invalidar a tua trajetória. Querendo dar uma puxadinha de tapete. Então, dentro da minha família, eu falo pra você, sábado agora eu fiz uma palestra. Eu sou palestrante há 9 anos. Foi a primeira vez que meu irmão e minha cunhada foram numa palestra minha. Eu já botei o Rio de Janeiro, já teve gente que saiu do estado para me assistir. O meu irmão, dentro dessa união e tudo que a gente falou... Mas isso não é bom? Mas é muito bom. E eu não falo... Mas é muito mesmo. Porque ele foi o primeiro a ter preocupação de quando eu estava aparecendo nas redes sociais para falar de corpo, para falar de emagrecimento, para falar de suco detox, ele falava assim, pelo amor de Deus, vai dar aula de geografia. Cara, você pode estar acabando com a tua imagem. A preocupação de irmão mais velho. Tá. Você pode estar acabando com a tua imagem. Jaque, olha o que você está fazendo. Preste atenção. Cuidado. Ele não conseguia ver o que eu via. Dentro da sala dos professores, todo mundo. Ah, professora blogueirinha. Entendi. A TikToker. E aí eu precisei... Olha que bacana falar sobre isso. Eu precisei me convencer antes do porquê eu estava ali. Estava fazendo aquilo ali. Né? Não dá para você fazer de qualquer jeito. Você precisa contar para você qual é a sua história, o que você deseja, qual é o seu projeto de vida hoje nas redes sociais. E quando eu contei para mim qual era o meu projeto, ficou muito mais fácil de explicar. Mas eu passei por uma mudança e uma transformação de imagem. E que foi pautada em algumas profissionais que me ajudaram muito nessa virada de chave. Eu vi no teu Instagram. Que você bota médica, você bota isso. Ginecologista. Todo mundo. Existe um time. Dermato. A Jaqueline não veio sozinha. Se eu falasse que eu fiz tudo isso sozinha. Mentira. Equipe. Mentira. Equipe. E aí, depois que dá certo, é lindo, né? Porque muita gente olha e fala assim, ai, Jaque, conta a fórmula do sucesso. Meu irmão, quando olhou pra mim, falou assim, pô, Jaque, queria entender como é que funciona essa mentoria. Eu vou lá na sua sala, o olho encheu de lágrima. Porque ele não acreditava. Você falou, caramba, Jaqueline, você tinha alguma dúvida? Eu falava, tinha. Sua. É alguém que eu mais amo, que foi alguém que um dia disse pra mim, larga isso, vai dar aula de geografia. Então, quando você fala que vai na minha sala falar sobre o meu projeto e o que eu desempenho hoje, você chancela, você valida. E é óbvio que isso tem um peso 2. E como surgiu o nome Transborde? E que simbologia você acredita que essa palavra carrega para as mulheres que você orienta? Se não tá cheio, não transborda. A gente hoje vem de uma sociedade de muita comparação no público feminino, né? É difícil? É difícil. Isso aqui. O que você tá me trazendo? Você tá me trazendo voz. O seu podcast empodera e apresenta outras mulheres para o seu público e para pessoas que não a conheciam. Então, esse movimento aqui, para mim,
ele é muito importante à medida que o tempo inteiro a gente está sendo diminuída. Tem gente tirando um pouquinho de água do nosso copo. Só que para transbordar e para fazer o que você faz hoje, só estando cheia, só estando repleta. E para estar repleta, você precisa ter uma preocupação inicial de se reabastecer. Então, quando eu falo do meu time e eu coloco a minha cara, eu falo sempre o seguinte: eu não estou sozinha. Eu tenho uma equipe que está o tempo inteiro aqui, ó, jogando um pouquinho. De coisas positivas. De coisas positivas. Porque vai ter alguém que vai te xoxar e vai te tirar. Sempre, e para essa conta fechar, você precisa lembrar do que te reabastece, do que te reconecta. Então, quando eu falo de qualidade de vida, porque é uma linha muito tênue, né? A gente fala de mercado de trabalho, mas a gente precisa se abastecer com aquilo que a gente gosta, com a música que a gente gosta, com a família que nos alimenta, com os amigos que a gente gosta de estar. E quando a gente consegue unir a nossa vida pessoal com o profissional, é sucesso. O nome disso é: sou rica sim, sou bem-sucedida sim, mas eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de posição. E hoje eu fico muito feliz de estar nesse lugar, ter passado por tudo que eu passei, porque foi isso que me trouxe bagagem para que uma mulher sente na minha frente, repleta de insegurança, e falar assim: olha só, hoje eu vou transbordar para você, mas amanhã, quando você sair dessa sala, você tem uma missão. Você faz por você. Você faz por você e transborda para outras pessoas. Tudo que a gente leva é um pouquinho do fruto. Lei do retorno. Semeadura. Cada um chama de uma forma, né? Muito igual, por isso que eu tô aqui. Que bom, que bom. E de que forma o Instituto Jaque e o espaço físico da Maravilosas, fala aí um pouquinho disso, materializam no concreto a missão que você vem desenvolvendo? Eu gosto muito disso, Elaine. Eu gosto muito de olho no olho. Eu posso assistir o teu podcast, eu posso te ver lá, mas quando você materializa na minha frente, olha ela aí. É com ela que eu vou falar. Eu gosto muito de gente que gosta de gente. Eu gosto. Quando eu estava no digital e eu mudo, saio de CPF para CNPJ e eu começo a atender as pessoas no online, muitas mulheres fragilizadas, no online acontecia. Mas era aquilo, arrasta pra cima, compra o meu curso. Já que você dá curso pra quanto? 25 mulheres, 30 mulheres. Eu falei, eu vou começar a atender individualmente. Já que existe alguma cafeteria perto de onde você está que eu possa te encontrar? Já que você pode vir até o meu escritório? Eu falei assim, elas queriam te ver. Elas queriam me ver. Falei, tá faltando um espaço físico. Tá faltando um espaço físico. Eu falei, vou pegar um lugar, por exemplo, num cowork. Eu falei, não tenho privacidade. Vou pegar uma sala. E quando eu peguei a sala bonitinha, em branco, direitinha, porcelanato, falei, minha cara. E aí eu coloquei na internet a foto dessa sala, piso, com uma chave. E aí eu vi todo o público assim, meu Deus, tô começando a me planejar de agora. Eu não tenho nem roupa para estar nessa sala. Agora eu sei que você vai conseguir mudar a minha vida. E aí eu começo a planejar aquela sala não para mim. Eu começo a planejar, tanto é que eu chamei uma neuroarquiteta. Toda sala é orgânica, toda sala é voltada para a elegância do público feminino, reflete acolhimento para que elas olhem entre ali e sintam-se abraçadas, em casa, acolhidas em casa. Então, assim, o meu espaço, o espaço das Maravilosas, ele é muito mais para elas do que para mim. Sim, sim. Porque chega um determinado momento você fala assim, eu não posso deixar com que não tenha... Mas esse espaço é pra quê? Tipo uma terapia? Muita gente, inclusive, isso é uma guerra, tá? Porque existe o coach, existe o terapeuta, existe o professor, e aí todo mundo... Jaqueline, você é o quê? Você é coach? Você é terapeuta. Eu falo assim, não, eu não sou nada disso. Mas eu tenho uma terapeuta pra te indicar. Eu falo, eu não tô aqui para... Por quê? A terapeuta, ela vem no lugar onde ela vai entender quem é você e ela vai vir com as linhas da psicanálise, da psicologia, para te trazer para aquele lugar de reflexão. No momento que você entra na minha sala, eu entendo quais são as suas dores no mercado. Eu tô vendo aqui que tem... Você não, você tá maravilhosa. Mas essa mulher tá precisando ali de um rebranding. A gente precisa pensar ali numa mudança de imagem. Ela não consegue se posicionar. É a oratória? É o cabelo? Ela não consegue se olhar no espelho. Ela tem dificuldade com o currículo dela. Ela tem dificuldade de se apresentar. Ela não sabe se a formação dela cabe ou não, porque ela nunca trabalhou naquele meio. Eu tenho um olhar para o mercado de trabalho onde eu reapresento ela para o mercado.
Sem falar nenhuma mentira, sem colocar nenhum avatar na minha frente. Eu pego as ferramentas que ela já tem e falo o seguinte, olha, se você quiser ir para esse lugar, fazendo essa e essa mudança, você chega aqui. Você já pensou nisso? Você já pensou em chegar pro seu chefe e ter essa conversa com ele? Você dá caminhos. Você já pensou? Eu dou caminhos. E são caminhos... Por isso que eu falo, eu não sou terapeuta porque eu me meto. Eu me meto na história delas, eu me meto no enredo. Eu falo assim, não pode. Não pode. Eu falo, gente, não quero isso. Eu quero me meter. Eu fico até com raiva, porque terapeuta nunca fala. Né? É isso. E aí existem mulheres que, quando eu tô falando de mercado de trabalho, elas chegam com uma fragilidade emocional, porque elas passaram por um relacionamento narcisista, onde elas não conseguem se reencontrar. E aí xoxaram tanto aquela mulher, ela tá tão vazia que ela entende que existem inseguranças para todos os lugares. Ela tá tão traumatizada que quando no mercado ela recebe um e-mail do patrão, ela já entra em pânico. Porque ela fala, vou ser demitida. Peraí. Existe uma fragilidade ali muito grande. Então eu posso trabalhar a imagem, eu posso trabalhar o currículo, eu posso trabalhar a apresentação, a mentalidade. Mas ela precisa entender que aquilo dali é uma ferida que precisa ser fechada. Porque senão ela vai passar por isso sempre. E aí eu entro com o meu time. Não tem terapeuta? Eu te digo. E aí existe um Instituto Jaquilosa. Você tem os seus braços. O Instituto Jaquilosa são braços de onde a Jaque não é especialidade, mas que ela pode te apresentar para resolver a sua vida. É bem lindo o trabalho. Porque... E como que nasceu o curso A Voz que Lidera e por que a construção da oratória se tornou tão vital na sua metodologia de empoderamento feminino? Você é jornalista, né? Quantas pessoas fantásticas você conhece que se apresentam muito mal? Várias, Quantos médicos param na minha frente, dermatos maravilhosos. Muitos, e aí eu olho e falo assim, meu Deus, por que não fala? Por que não explica esse combo milagroso que você acabou de me apresentar? Por que você não faz um vídeo falando sobre isso? Aí você vai olhar nas redes sociais, uma dificuldade muito grande. Quem não se apresenta perde espaço no mercado. Então, para mim, a oratória ela é a condição básica para fazer com que os outros conheçam o repertório, tudo que você construiu de forma singular, de forma sigilosa, muitas vezes. Porque quando a gente fala de liderança, tudo que você fez é um caminho de solidão. Muitas vezes é você e você. Você com você mesmo. Só você sabe. Se você não souber passar isso para o outro, você não agrega valor. Se não agrega valor, você não tem condição no mercado. Jaqueline, o que te fez ser uma professora de destaque? Primeiro ponto, oratória. A forma que eu dou aula, a forma que eu encanto, a forma que eu faço com que o meu aluno se sinta agarrado, preso naquela aula, falando o seguinte, não existe aula chata. Não existe aluno que passou por mim e falou, eu não gosto de geografia. Inclusive, essa era a minha maior propaganda. Eu chegava, quem aqui não gosta de geografia? Falei, então tá minha bom, aula você vai me dá gostar. uma oportunidade. Eu quero uma aula. E aí vem o teatro, vem todas as ferramentas. Só que é um timbre, é uma mudança de timbre, é uma mudança de voz. É a forma com que eu olho pra ele, que já disse pra mim que não gostava, de uma forma do... Eu tô falando contigo, essa aula é pra você. Essa aula vai mudar a sua vida. Você quer viajar pra quantos países? A geografia tá aí. Você quer ganhar dinheiro? A economia tá aí. Você faz... Então, o tempo inteiro, na minha vida, a oratória, ela conta história. Ela apresenta pessoas. E aí, no momento que eu comecei a perceber que um dos maiores medos das pessoas era falar, se posicionar. E uma das maiores admirações que eu tenho hoje nas minhas redes sociais é pela forma que eu me apresento. Eu falei, eu preciso aprender isso de verdade para conseguir ensinar. Tudo que a gente transborda, a gente inunda o espaço. E foi assim que eu fiz o curso de oratória para auxiliar essas mulheres. O que você deseja que o Instituto Jaquilosa represente para as futuras gerações de mulheres? Inclusive para aquelas que nunca vão te conhecer pessoalmente. Perfeito. O Instituto Jaquilosa, ele começa quando eu entendo que eu preciso, e é uma humildade de você olhar e falar assim, quem dá conta de tudo não dá conta de nada. E eu não tô aqui para fazer nenhuma propaganda enganosa. Eu tenho um nome, eu tenho uma voz, eu tenho uma vontade, eu tenho uma comunidade de mulheres que me seguem dentro do Rio e fora do Rio. O que eu vou fazer com isso? Eu preciso educá-las de alguma forma. Só que o meu campo de educação para essas mulheres, ele vem até aqui. Eu falo de mentalidade, eu falo de neurociência, eu falo de protagonismo, eu falo de liderança dentro das bases que eu conheci. Mas se eu venho com um time e uma apresentação com o meu olhar de tudo que elas precisam, olha, se você não investir em marketing,
a tua equipe não cresce. Ah, Jaque, então você faz meu marketing? Não. Não. Mas eu vou te apresentar uma empresa. Eu tenho uma empresa que faz. Jaqueline, eu tenho dificuldade de criar um evento presencial. Eu falo, não cria, por quê? Jaque, quem faz isso? Eu falo, então, vou te apresentar uma empresa. Sim. Jaque, eu queria tanto aparecer no podcast. Ninguém me chama. Como é que a gente faz para ser convidado? Existe uma empresa responsável por essa recrutação. Uma assessoria. E uma assessoria. Essas pessoas não necessariamente dominam todas essas ferramentas. E aí existe uma BPO financeira, existe alguém de imagem e estilo. Eu comecei a entender toda a base que eu precisaria para fazer com que esse time levantasse e alavancasse essas mulheres. E aí, no momento em que eu comecei, primeiro, a procurar esses lugares, procurar essas profissionais, apresentá-las como meu time, e aí eu vou fazendo a curadoria com o meu olhar e a minha mentoria do que cada uma precisa. E eu não tenho dúvida, já muda e vai mudar muito mais. Para quem nunca vai aparecer na nossa frente, as redes sociais, ela hoje já educa só de você consumir aquele produto. O que a gente está fazendo ali o tempo inteiro é fazendo com que outras mulheres, olhando, se inspirem. E aí você educa num post, você educa num carrossel, você vai ali, ó. Ó, eu quero te presentear com 2 rodízios da churrascaria maravilhosa que temos aqui, Barra Grill. Agora. Pra você ir com o maridão. Ah, vai ser lindo, ele merece. E para finalizar, quando você fecha os olhos, Jaque, respira fundo e se pergunta, quem sou eu? O que sua alma responde? Uma mulher que nasceu para fazer diferença na vida de todo mundo que puder estar do meu lado. Hoje, com a internet, eu consigo acessar mulheres que têm muita dificuldade de ter uma ambiência como a nossa, de conhecer mulheres como nós, mas que o algoritmo entregou. E à medida que isso começa a crescer, eu não falo de número de seguidores, mas eu vejo o quanto há de impacto com a minha presença e com a minha vida, com a minha história. Então, tudo que eu leio da minha história, perdi minha mãe, meu pai saiu de casa, não teve ajuda financeira, terminei um relacionamento de 12 anos. Hoje, quando eu olho para esse mosaico, eu falo o seguinte, não podia ser diferente. Tinha que ser assim. Porque a cada tombo é um módulo, é uma cartilha. É olhar para uma mulher e falar o seguinte, eu também já passei por isso, eu entendo a sua dor. E caso não tenha passado, eu hoje conheço uma outra mulher que passou e que pode te ajudar. E aí, quando você chega aos 35 anos, eu brinquei, os 30, a idade do sucesso, você entende que não existe inteligência artificial hoje, na era da tecnologia, que faça com que esse olho no olho, essa sororidade aconteça. A gente precisa se conectar com pessoas para fazer com que histórias sejam mudadas. Então, assim, Jaqueline, quem você é? Eu não enxergo como uma menina na infância sem recursos, eu não enxergo como uma mentora de mulheres, eu enxergo como alguém que veio e já consegue fazer diferença. E eu falo isso, assim, com os olhos cheios de lágrima, porque é a minha maior realização pessoal. Olha, eu amei, simplesmente amei, até me emocionei. Também amei te conhecer, energia maravilhosa. Com certeza isso é um dom que Deus te deu, um propósito de vida. Siga em frente, que você tem muito ainda para conquistar. Amém. Obrigada por isso, eu amei te conhecer. Também. Que mulherão. Você é aquela pessoa que a gente olha e fala assim, gente, que mulher imponente. Uma mulher elegante, ela nunca passa despercebida. Mas aí quando a gente senta e a gente conversa um pouquinho, a gente consegue entender que ninguém está no lugar que está de mãos vazias. Por acaso. Né? Você tem a sua história, você tem o seu protagonismo e o que você faz é lindo. Continua fazendo, porque você recebeu um dom. Não é todo mundo que faz isso. E olha o espaço que você apresenta, né? Quantas mulheres você apresenta, quantas pessoas conhecem outras pela sua voz. Parabéns. Obrigada. Vai ter que voltar aqui mais Vou vezes. voltar. É isso aí, galera. E para você que ainda não se inscreveu no canal, entre aí, ative o sininho para receber as notificações e curta também o vídeo. Beijo e até a próxima quinta.